Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Chaves e hoje nós vamos para mais uma reflexão. E hoje eu queria falar com vocês sobre a divisão dos filhos de Deus na terra. Sim, os filhos de Deus são divididos em 3 grupos, que são os judeus, os gentios e a igreja de Cristo. E esses 3 grupos estão lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Eu vou ler aqui rapidamente para a nossa reflexão. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então você vê aí, né, que Deus, aí em Coríntios, ele divide a humanidade em 3 grupos: judeus, gentios e a igreja. Os judeus são os descendentes dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu a Abraão que abençoaria todas as famílias da terra por meio dele. Isso está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Deus então prometeu que abençoaria todas as famílias da terra por meio de Abraão ou por meio da descendência, né, de Abraão, ou por meio aí dos filhos de Abraão. Então, a função principal dos judeus da nação de Israel no Antigo Testamento era preservar a genealogia desde Abraão até José e Maria, né, para o nascimento de Jesus. Então, se você pegar Mateus capítulo 1, versículo 1, você vai ver que lá fala que Jesus é filho de Abraão, ou seja, Jesus faz parte aí da genealogia de Abraão. Então a forma de Deus abençoar todas as famílias por meio de Abraão é preservando a genealogia de Israel, desde Abraão até José e Maria, para o nascimento de Cristo, para que Cristo assim viesse abençoar todas as famílias da terra por meio de seu sacrifício, né? Então a função principal de Israel lá no Antigo Testamento era essa: preservar a genealogia desde Abraão até José e Maria para o nascimento de Jesus. Lembrando que Jesus não foi concebido com semente de homem, né, somente com a semente da mulher, por obra do Espírito Santo. Então, a função principal do povo de Israel, da nação de Israel, era preservar essa genealogia até chegar em José e Maria para o nascimento de Jesus. O segundo grupo são o grupo dos gentios. Os gentios são todos aqueles não judeus, né? São os gregos ou estrangeiros, que está lá no texto, né? Então todos aqueles que não têm sangue judeu são estrangeiros, são gentios. Nós somos considerados gentios, porque nós não temos sangue judeus. Isso está lá em Romanos capítulo 2, versículo 9, e em Romanos capítulo 11, versículo 11. A igreja é composta por judeus e gentios convertidos a Cristo. A Bíblia diz que de 2 povos Deus fez um, tirando a parede de separação. Isso está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. A Bíblia então fala que Deus de 2 povos fez um povo só, que é a igreja, né? Tirou a parede de separação, né? Então o segundo grupo é o grupo dos gentios, que somos nós, né? A gente, depois que nós recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós passamos a fazer parte da igreja de Cristo, né? E o terceiro grupo é o grupo da igreja. A igreja são todos os judeus e gentios convertidos a Cristo. Nós já vimos isso em Efésios capítulo 2, versículo 14, e a função da igreja é mostrar Cristo para o mundo. A função de Israel lá no Velho Testamento era preservar a genealogia de Abraão até José e Maria, para que Jesus viesse ao mundo, para que Jesus viesse no mundo que nós vivemos. E a função da igreja hoje é mostrar Jesus para o mundo, né? E a igreja mostra Jesus de 2 formas principais. As 2 formas mais eficazes e principais da igreja mostrar Jesus hoje para o mundo é através da pregação
e o testemunho de vida. E existem várias outras formas da igreja mostrar Jesus para o mundo, né? Amando ao próximo, né? Cuidando dos órfãos e das viúvas, visitando os hospitais, visitando os presídios, né? Fazendo trabalhos filantrópicos, ajudando alguma instituição, doando cestas básicas, levando o perdão de Cristo para aqueles que precisam de perdão. Essas são outras formas da igreja mostrar a Cristo, mas as duas principais, né, que dá mais resultado, é a pregação do evangelho e testemunho para o mundo. Então, a igreja de Cristo, ela é formada desses dois povos, dos judeus e dos gentios convertidos a Cristo. Amém? E agora eu quero falar com vocês também sobre a divisão dos grupos dos filhos de Deus. Isso mesmo, a divisão dos grupos dos filhos de Deus aqui na terra, né? Deus dividiu seus filhos aqui em grupos na terra também. E primeiramente nós vamos falar então de Jesus, né? Jesus é o filho primogênito de Deus. Por que Jesus é o filho primogênito? Porque ele é o primeiro, porque ele já coexistia com Deus lá na eternidade. Antes de Deus criar o universo, criar tudo, Jesus já existia com ele lá na eternidade. E você vai achar isso lá em João capítulo 17, versículo 5. Jesus também é o filho unigênito de Deus. Por quê? Porque ele é o único filho de Deus. Por que ele é o único filho de Deus? Porque ele é o único filho parecido, igual a Deus. Jesus também é onipotente, onipresente e onisciente. Então Jesus é o único filho de Deus. Você vai achar isso também em João capítulo 1, versículo 14. Jesus também é o único filho gerado de Deus, né? Deus gerou Jesus no ventre de Maria para que Jesus saísse da eternidade e viesse habitar aqui neste mundo. Mas para ele habitar aqui neste mundo, Deus teve que gerar ele em um corpo físico. Ele tomou uma forma física, uma forma humana, né? Então ele foi gerado no ventre de Maria por ação do Espírito Santo. Você vai encontrar isso lá em Atos capítulo 3, versículo 32 e 33. Os anjos são filhos de Deus por criação. Por quê? Porque Deus criou os anjos em uma contagem que não pode se multiplicar, né? Não pode ser multiplicada, porque Deus quis assim. Então os anjos foram criados. Então eles são filhos de Deus por criação. Adão é filho de Deus por formação, porque Deus formou Adão do pó da terra. Deus usou a matéria-prima da terra para formar Adão. Então Adão é filho de Deus por formação. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Israel, a nação de Israel, é filho de Deus por eleição. Deus quis assim, Deus elegeu Israel como filhos, né, por eleição. Isso está lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Deus quis assim, e é a vontade perfeita de Deus. E a igreja de Cristo é filho de Deus por adoção. A igreja de Deus foi adotada por Deus por meio de Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, né? Então, por meio de Cristo, nós somos adotados. Então, você vê aí que Deus tem vários grupos de filhos aqui na terra, mas Jesus é o seu filho primogênito e unigênito, né? Que já coexistia com ele lá na glória, lá na eternidade, né? Então, essas são as dispensações da humanidade na terra e dos filhos de Deus na terra, né? Se você quiser saber mais sobre salvação, eu aconselho você a ler o livro de João, capítulo 3, a partir do verso 16 até o 21. Lá você vai ficar sabendo mais sobre salvação. Que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus e até